Agora, uma coisa importante, assim, até para a história do espiritismo. A história da médium inglesa Florence Cook, William Crookes, pesquisador, e o espírito Kate King, materializado. Vamos lá? Florence Cook nasceu em 1856 na Inglaterra. Vivia com sua mãe no norte de Londres. Via e ouvia vozes de espíritos desde criança, dialogava com eles. Aos 15 anos, participou de uma sessão das mesas girantes, na casa de uma amiga. A mesa ficou incontrolável. A médium foi erguida no ar e transportada ao centro da mesa. Aí, quando ela voltou para casa, ela começou a realizar sessões com a mãe. Ela escrevia mensagens de trás para frente e os móveis caminhavam sozinhos. Era uma mediunidade assim, muito forte, poderosa. Conheceu o editor do jornal de Espiritualismo, que a levou a participar de sessões públicas com outros médiuns de efeitos físicos. Nessa época, materializou-se o espírito de Kate King, que se dizia filha de John King, outro espírito que dirigia trabalhos de efeitos físicos. Florence era duramente perseguida pela imprensa. A semelhança entre seu rosto e o de Kate King, que era o espírito que ela materializava, era o combustível para as acusações de fraude. Dá uma olhada aqui, gente. Ó, a médium, né? Aqui do lado a médium e o espírito materializado. Lá na frente. Então isso aí para a imprensa, né? Era assim, fato. E ela ainda ela trabalhava numa cabine escura. Ela ficava numa cabine escura e o espírito saía de lá materializado. Então, assim, todo mundo dizia que era ela, né? Imprensa, né? Isso a incomodava muito. Em uma sessão, em dezembro de 73, um convidado agarrou o espírito materializado de Kate King, que se dissolveu na hora. A médium que estava amarrada na cabine adoeceu, né? Porque o médium sente, né? Se tu mexeu no espírito, sobra para o médium, assim, pode até matar o médium. Então ela ficou doente. A imprensa persistia em sua campanha de difamação da médium. Até o cientista William Crookes havia tecido comentários que a desagradaram. Então ela ficou sem falar com a mãe. Ela foi bater na porta do William Crookes pessoalmente e ela desafiou o cientista. Ela falou: olha, eu me coloco à disposição para ser examinada para sessões de efeitos físicos, com uma condição: se o senhor perceber que existe fraude, ótimo, o senhor fala na imprensa e tudo mais. Se o senhor vê que é real, o senhor vai ter que dizer publicamente. E ele aceitou o repto. William Crookes era um dos mais brilhantes cientistas de sua época. Físico e químico. Havia descoberto o tálio, um novo elemento químico. Inventor do radiômetro de Crookes e desenvolveu os tubos de Crookes, investigando os raios catódicos. Era membro da Royal Society, uma academia científica de Londres, das mais importantes do mundo, né? E publicava artigos no Quarterly Journal of Science, que era o jornal da ciência oficial dessa academia. Quando Crookes resolveu investigar os fenômenos espiritualistas, a imprensa exultou. Enfim, um homem esclarecido e capacitado irá esclarecer a verdade. Lembra que nós comentávamos das mesas girantes e tal? Muitas pessoas queriam falar assim: quando que os cientistas vão lá realmente para provar que isso é uma farsa e tal? E os cientistas tinham um preconceito, muitos não iam. Então esse foi o primeiro cientista, assim, dos mais brilhantes, afamado, a se envolver com o assunto. Após as primeiras sessões que ele realizava na casa dele, Crookes pediu à imprensa que silenciasse as críticas e aguardasse o seu parecer. Ele já viu que tinha alguma coisa ali. Ele falou: pera um pouco, eu vou dizer o que é. A primeira coisa que ele fez foi desfazer as dúvidas sobre a individualidade da médium e do espírito. Durante 3 anos, em sua própria casa, ele fez experiências com a médium e o espírito materializado de Kate King, que ficava às vezes por 2 horas conversando com a assistência e se prestando às investigações. Kate King era tipo uma Cinderela da espiritualidade, uma moça bonita, assim, se materializava e fez amizade com a família dele, com a esposa, ia na cozinha, às vezes, falava com os filhos. Foi assim, fizeram uma amizade mesmo. Não era um espírito evoluído. Ela disse que a missão dela era fazer aquilo.
né? Até como uma prova para ela, o espírito. Ela tinha que se submeter, porque a espiritualidade também trabalha muito, né, numa materialização. Não é fácil para nenhum lado. Então ela ficou amiga de todos. Crookes fez todas as pesquisas que quis ali. Em 12 de março, Kate King encerrou as sessões com William Crookes. Despediu-se da médium e disse que estava encerrada a sua missão espiritual, né? Rolaram até algumas lágrimas assim de despedida, porque eles já estavam muito. Olha as fotos do William Crookes com a médium, tá vendo? Aqui a foto não é muito boa, mas a primeira coisa que ele fez foi tirar uma foto com o espírito materializado à direita, à esquerda, e com a médium. Ele vestiu a médium com a mesma roupa do espírito e ele tirou uma foto para ver as diferenças, que a médium era mais baixinha, era mais franzina, certo? Então, pode passar. Olha aqui que beleza, ó. Aqui a Kate King é examinada por outro cientista. O espírito materializado ali. Ó, na foto de baixo a gente vê a cabine. Estão vendo a cortina preta? O espírito saía lá de dentro e a médium ficava lá por causa do ectoplasma, né? Porque a luz prejudicava, queimava. Então, o Daniel Douglas Home, que ele criticava os outros médiums, o Conan Doyle comenta isso. Ele era injusto de uma certa forma, porque ele não materializava com formas completas. Então, ele podia se apresentar mais fácil na luz. Esse tipo de médium era mais difícil, então elas ficavam no escuro. E suscitava acusações de fraude, né? Porque a médium estava ali, mas o William Crookes foi um que... Aqui, ó, o William Crookes escreveu uma carta, um poema, falando da beleza do espírito e tudo mais, com o próprio punho. Tá vendo? Pode passar. Então, terminadas as pesquisas, ele foi proibido de continuar a publicar no jornal científico lá da academia. Ele começou a publicar coisas favoráveis e a Academia de Ciências proibiu ele de continuar publicando lá, após os primeiros artigos que reconheciam a verdade dos fatos espíritas. Então ele passou a publicar no jornal Espiritualismo. Após os anos de pesquisa, em 1874, foi de 70 a 74, Crookes publicou um relatório conclusivo, inocentando a médium e admitindo os fenômenos. Publicou um livro, Research into the Phenomenon of Modern Spiritualism, suas experiências com Florence Cook, Daniel Douglas Home e Kate Fox. Uma parte desse livro foi traduzida para o Brasil como Fatos Espíritas, pela FEB, né? Os amigos já devem ter visto. Não aceitando as conclusões de Crookes, a imprensa divulgou que ele havia enlouquecido. Porém, ele provou sua lucidez até o fim da vida. Até muitas décadas depois ele continuou, foi presidente dessa academia, publicou coisas. Então, assim, não dava para dizer que ele tinha ficado louco, né? Chegaram a falar que o talho tinha deixado ele meio ruim da cabeça, assim. Mas esse argumento caiu, porque ele continuou lúcido. Então, eles saíram com uma solução machista. Começaram a falar que ele tinha um caso com a médium Florence Cook. Por isso que ele admitiu os fenômenos, uma coisa assim, sabe? Machista, por conta disso. Só que ele não fez só pesquisas com a Florence Cook, né? E a esposa dele estava presente também. Ele fez com o Daniel Douglas Home, com a Kate Fox. Então, as pesquisas de Crookes marcaram o início da pesquisa psíquica científica e abriram caminho para outros pesquisadores, segundo Charles Richet, o criador da ciência metapsíquica. Richet no começo debochava do Crookes. Depois que ele começou a investigar, ele passou a chamar o William Crookes de mestre. Criou a ciência metapsíquica, né, o Charles Richet, batizou a energia de ectoplasma e fez propaganda do espiritualismo. Mas as pesquisas de William Crookes representam a parte científica do espiritismo, demonstrativa. É importantíssimo para a doutrina espírita, para como o mundo recebeu isso, né? E Allan Kardec, lá do plano espiritual, agradeceria o apoio para a parte científica do espiritismo. E o interessante é que o Kardec morreu em 69, e em 70 começaram essas pesquisas do William Crookes, até 74, assim. Tem um peso assim muito forte.
É que para nós que somos espíritas, já aceitamos, a gente fala assim, não tem problema, mas vai saber como nós viramos espíritas também. Porque muitos e muitas pessoas viraram espírita pelo fenômeno, vendo. Aí vocês vão dizer, mas nós não. Na nossa geração não. Vai saber na outra encarnação se a gente aceitou, se a gente estamos, sabe? Né? Era nós aqui, tudo reencarnado lá. A gente podia ser pra mesmo. Pegar Kit Fox para lixar, era nós. Após esses célebres anos, Florence Cook casou-se, passou a materializar um outro espírito chamado Mary, a dançarina, mas sem muita importância, sim. Desencarnou em 24 de abril de 1904. Quando ela desencarnou, William Crookes escreveu uma nota no qual dizia que a vida após morte muito deve, quanto à sua certeza, à mediunidade de Florence Cook. E na carta que o Arthur Conan Doyle teve acesso, na íntegra, ele falou para a família muitas coisas espíritas. Ele falou assim, a vida continua, você vai rever, vocês vão rever a Mary. Então ele consolou a família, ele mostrou o lado espírita dele, né? Que ele não era espírita, ele era espiritualista, mas ele gostava do espiritismo, aceitava. Então aqui uma recomendação, para quem se interessar sobre esses 3 anos de pesquisa, há o livro Kate King, em português, no qual, o curioso é que o protagonista do livro é um espírito materializado, nem médium nem cientista, é um espírito materializado, protagoniza a Kate King, um relato de experiências reais, conta os 3 anos de pesquisas, ok? Quem se interessar pode comprar, um livro curtinho assim, facinho de ler, sabe? Gostoso, assim, bem interessante. Tudo isso aí vai ficar na internet depois, que assim, se vocês quiserem rever um livro, alguma coisa assim, ok? E agora, para encerrar essa parte, a gente vai para Médium Eusápia Paladino.